Mesmo tendo que seguir sem meu pacotinho de amor, serei eternamente grata por ter sido escolhida para ser sua mãe. Além do imenso orgulho que tenho da guerreira que ela foi. Uma pequenina que não só lutou bravamente pela própria vida, mas encantou e marcou a todos que a conheceram. Compartilhar a história dela faz parte da minha missão, como sua mãe, e assim nos mantemos conectadas. Mãe de anjo. Então, eu sou mãe da Heloísa, um anjinho, né? Sou mãe de anjo. A imensa dor da perda de uma filha. Pela dor que eu tenho vivido, que vocês podem imaginar que não é fácil, né? Perder minha filha é algo realmente que eu não tenho como descrever, não tenho como tentar explicar para vocês, porque eu perdi metade de mim, eu sepultei com a minha filha metade de mim. Eu tenho uma ferida aberta que eu vou carregar ela o resto da minha vida. A importância de se falar sobre o luto. E não é uma coisa que a gente tem o hábito de conversar frequentemente, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares, mas que é um assunto que faz parte da nossa vida, né? No vídeo de hoje você vai conhecer a história de uma mãe que infelizmente perdeu sua filha após 28 dias de luta na UTI. Oi, Ira, seja muito bem-vinda. Oi, Rafa, tudo bem? Bem, então, olá para todos, eu me chamo Ira Romão e eu vim aqui com a missão de falar sobre luto, que não é uma coisa que a gente tem o hábito de conversar frequentemente, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares, mas que é um assunto que faz parte da nossa vida, né. Para falar sobre o luto, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história, né, do que eu tenho vivido e com base em tudo isso que eu tenho vivenciado. Isso por conta de uma perda da minha filha, né, que eu tive há um ano, há quase um ano, na verdade. A Heloísa, minha filha, faleceu pouco antes de completar um mês de vida. Ela nasceu com uma cardiopatia congênita. Por conta disso, ao nascer, ela já foi levada para uma UTI, onde ela permaneceu ao longo do seu período de vida. Ao longo das semanas, ela passou por algumas cirurgias, alguns procedimentos cirúrgicos, para tentar reverter a questão do problema que ela tinha no coração, mas infelizmente ela veio a óbito. Ela teria feito um ano de vida, agora dia 11 de setembro, e no mês de outubro completa-se um ano que ela faleceu. E desde então eu estou mergulhada no luto, né? O luto tem me trazido muitas descobertas, sabe? Um processo muito intenso, né? Logicamente, pela dor que eu tenho vivido, que vocês podem imaginar que não é fácil, né? Perder minha filha é algo realmente que eu não tenho como descrever, não tenho como tentar explicar para vocês, porque não tem explicação. Existia uma Ira antes da Heloísa, antes da passagem da Heloísa, e agora existe outra Ira, né? Mas o processo do luto, eu entendi, né? Para começo de conversa, eu entendi que é algo que eu preciso compartilhar, porque eu posso estar ajudando outras pessoas com isso. E é por isso que eu aceitei esse convite do Rafa de estar aqui para poder falar desse meu processo, que, como eu já disse, fácil não está sendo, mas tem me trazido muitos aprendizados, né? Inclusive aprendizados sobre mim. Uma das primeiras coisas que eu aprendi, que eu entendi dentro desse processo, é que o luto, ele não é uma linha reta. A gente não vive um processo onde a gente tem que cumprir etapas, né? E isso as pessoas acreditam que é assim. Eu estou falando do meu luto como mãe que perdeu uma filha, mas isso acredito eu que seja em qualquer tipo de luto, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, não tem como você vivenciar isso de uma forma regrada, né? A gente vive cada um vive da sua maneira, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua perda. Isso é uma coisa que é difícil, porque é você mergulhar não só na dor, mas no autoconhecimento, né? Para você poder ressignificar tudo isso que você tem vivido, tudo isso que você tem sentido, e assim você dá continuidade à sua vida, que fácil não é. E o luto, ele não é reconhecido pela sociedade, né? De acordo com as abordagens, de acordo com as coisas que a gente escuta, que a gente vai vivendo, vai tentando retomar essa vida, eu fui entendendo isso. E eu não falo só por mim, né? Ao longo desse processo eu conheci outras mulheres, outros casais, né? Outras famílias que têm passado pela mesma coisa que eu e o meu companheiro, e que eles também identificaram isso, né?
essa invisibilidade do luto, né? De uma perda gestacional, neonatal, que é muito triste, né? Porque isso torna esse processo de luto para a gente muito mais pesado, muito mais doído, né? É importante que as pessoas entendam, inclusive quem está passando por esse processo, de que é natural, né? A gente viver nessa montanha russa. Um dia a gente está bem, outro dia não está, às vezes uma hora está bem, outra hora não está. E se permitir viver isso de uma forma que você não se cobre, eu acho que é importante. Quando eu comecei a entender que eu tinha que, de fato, sentir essa dor, sem me envergonhar dela, sem ter medo do que as pessoas poderiam pensar, né? Porque a gente escuta muita coisa do tipo, você tem que voltar à vida, né? Porque a vida tá aí te chamando o tempo todo, né? Você não tem que chorar, não tem que isso, não tem... Isso pesava muito, assim, e eu também me cobrava dessa forma, né? E deixava que as pessoas me cobrassem. Quando eu entendi que eu perdi uma filha, né? Então é natural que eu chore muitas vezes, que eu preciso desabafar, que tem dias que eu, de fato, não quero sair da cama, como tem outros dias que eu consigo sair com mais facilidade. Quando eu entendi que vivenciar o luto é importante, até para minha continuidade na minha vida, as coisas começaram a fluir de uma outra forma, né? Que eu aprendi com o luto é me colocar num local de cuidado, né? Eu estava acostumada a minha vida toda a sempre cuidar, sempre a pessoa que estendia a mão para alguém, estava atento com todo mundo, né? Com os meus familiares, com os meus amigos, enfim, quem precisasse de mim, eu estava sempre à disposição. Quando a Heloísa se foi, automaticamente isso se reverteu. E estar nesse lugar de cuidado, de deixar ser cuidado, é algo muito difícil, porque além de toda a fragilidade, além da dor, né, da perda, você tem que se deixar, né, ser acolhido. Você tem que querer ser acolhido pelas aquelas pessoas que querem te acolher. E isso né, humanamente é dolorido também, né, faz parte desse processo também. Hoje eu me sinto muito mais segura nesse local, né, quando as pessoas querem me acolher, eu acho que eu estou muito mais disposta a estar nesse local. E eu entendi que é importante para mim também, né. A gente não pode o tempo todo querer ser forte o tempo todo, porque ninguém é forte o tempo todo. Se você está passando por um processo semelhante ao meu, né, seja por perda do seu filho, da sua filha, ou de alguém querido, né, porque perda é perda, dor é dor. Né, acho que a primeira coisa que a gente tem que pôr na nossa cabeça é que chorar faz parte, e não é porque você é fraco, né? E ser forte o tempo todo não é uma boa opção, porque por mais que você tente, às vezes, transmitir essa coisa de ser forte, por dentro você está destruído, né? Eu tenho uma ferida aberta que eu vou carregar ela o resto da minha vida. Eu perdi minha filha, né? Ela faleceu, e isso nada vai mudar, né? Infelizmente, eu não tenho como voltar atrás e mudar essa situação. E eu vou carregar isso pro resto da minha vida, junto com o meu companheiro, junto com os meus familiares, meus amigos que conhecem a minha história e que sentem a minha dor, sabe? No dia que minha filha foi sepultada e, né, foi velada e na sequência foi sepultada, eu ouvi de outras mulheres que eram do meu convívio, né, que eu conhecia e que nunca tinha passado pela minha cabeça que elas haviam passado pela mesma coisa que eu, há 30, 40 anos atrás, há décadas atrás, né? Então, assim, essas mulheres nunca tinham contado essas histórias para mim, talvez eu nunca soubesse dessas histórias, né? Se não tivesse acontecido comigo, mas que dói nelas, eu senti que dói nelas ainda. Assim. A Heloísa passou pela minha vida e vai ser sempre lembrada, né? E eu falar sobre isso, eu vejo isso como uma forma de eu honrar a passagem da minha filha, sabe? E eu entendo também que, de uma certa forma, eu também vou estar ajudando outras pessoas, porque foi importante para mim ouvir dessas mulheres que elas tinham passado por isso, né? É como se eu escutasse um acolhimento no sentido de que eu não estou sozinha. Infelizmente, eu não fui a primeira mãe a perder uma filha e, infelizmente, eu não vou ser a última, né? Falar sobre isso, eu entendi que é uma forma de contribuir com outras pessoas, de acolher também, porque eu senti falta também disso em alguns momentos desse processo, né? Porque não é todo mundo que está disposto a falar sobre o luto, a ouvir o luto, até mesmo porque a gente não aprende isso, né? A gente não dialoga isso, a gente não traz isso no nosso dia a dia. Ninguém quer ficar falando sobre a morte, né? Ninguém quer ficar falando sobre luto. As pessoas têm medo, as pessoas têm receio por desconhecer, por não saber lidar. Mas eu entendi que fazer isso que eu estou fazendo aqui é importante não só para mim, porque cada vez que eu falo, que eu trago a minha história, que eu conto sobre a Heloísa, eu não só estou honrando a memória dela,
mas eu estou ressignificando tudo isso que eu vivi e tenho vivido até então. E dessa maneira, eu entendi que eu também posso trazer minha contribuição para outras pessoas, que a gente fica muito perdida, né? Nesses momentos de fragilidade. A gente não sabe como agir, a gente não sabe como retomar a vida, a gente não sabe como voltar a viver, né? Quando você está meio morta, é difícil voltar a viver. Eu perdi metade de mim, eu sepultei com a minha filha metade de mim. Mas sigo, tenho seguido lutando, porque o luto é isso, é uma luta diária, uma luta constante. Essa minha luta, ela só é possível porque eu tenho também uma rede de apoio, que são amigos, que são familiares, que são terapeutas, né, que são pessoas que eu conheci por meio de grupos de apoio ao luto, outras mulheres, outros casais, outras famílias que têm se ajudado, que têm se escutado, que têm se acolhido, né? Esse acolhimento da escuta, da troca, né? O de fato da pessoa te ouvir e sem te julgar é importantíssimo. É o que tem me feito seguir, sabe? O acolhimento do luto é muito difícil. A gente não encontra a cada esquina, a gente não encontra pessoas que queiram nos ouvir o tempo todo, porque, enfim, as pessoas estão ocupadas, as pessoas estão preocupadas com sua própria vida, o que é natural também. Até mesmo porque o luto, ele vem carregado de muitas coisas, né? Como eu falei, não é só a ausência da minha filha, não é só a partida dela que é devastador, né? Eu, como mulher, como mãe, é muito difícil você não se sentir culpada, né? Porque, por mais que eu saiba que a Heloísa ela tenha tido uma cardiopatia congênita, isso quer dizer que ela, durante a formação dela, ela teve isso, e não tem uma causa específica, não foi ocasionada por algo que eu tenha feito ou tenha deixado de fazer, a gente se sente culpada, né? Eu sou mãe, né? E querendo ou não, eu queria encontrar o porquê. E eu não acho esse porquê. Então, às vezes, a gente acaba se martirizando com isso. Acaba sendo um processo natural, mas que também não contribui em nada. Só nos deixa mais para baixo, só nos destrói, nos deixa num buraco, sabe? E por mais que lá no fundo eu saiba que eu não tenho culpa do que aconteceu com a minha filha, às vezes, né, de acordo com o que você está vivendo, com o momento, com as coisas que você escuta, às vezes você acaba se culpando. Eu me culpei muito durante muito tempo, durante várias coisas, por vários motivos, né? Mas isso não leva a nada. Só que isso é algo que a gente tem que aprender a lidar também, é uma das coisas que eu tenho trabalhado em mim, né? Porque a gente não tem culpa, né? Só que a gente também não tem a resposta do porquê as coisas aconteceram. E aí a gente fica caçando solução. Que aí cai naquela questão também das frases que a gente escuta das pessoas, sabe? Por mais que as pessoas não tenham a intenção de nos magoar, de nos ferir, enfim, por mais que a intenção seja sempre nos consolar, existem frases prontas que a gente aprende ao longo da nossa vida, a gente vai reproduzindo isso. Eu tenho certeza que eu, em algum momento da minha vida, também tenha feito isso. Existem frases que não nos acrescentam nada, que, pelo contrário, é só algo que vai fazer a gente se afundar cada vez mais. E eu tenho algumas frases que martelam ainda aqui no meu coração, sabe? Que eu tenho tentado me livrar, mas é difícil, sabe? Porque quando você perde um filho nesse período inicial de vida, é muito difícil você sair de casa nos primeiros dias, no primeiro mês, né, nos primeiros meses, e se deparar com as pessoas e elas, logicamente, vão te ver sem uma barriga e vão falar, cadê a criança, né? Quando você conta a história, as frases que você escuta são inúmeras, assim, né? E como eu disse, por mais que a pessoa não tenha a intenção de te magoar, tem algumas delas que são tão vazias que pesam demais, como, foi melhor assim, foi melhor ter sido no início da vida do que depois de grande. Mas como assim? Você não poderia ter feito nada? Você não poderia ter tomado nada para resolver a situação? E ainda tem isso, viu? A mulher é sempre a culpada de tudo. Tem situações que eu passei que estava meu marido e eu contando a história e as pessoas simplesmente viravam na minha direção e falavam, mas você não tomou nada? Então, assim, é difícil, né? O Deus quis assim, mas logo vocês têm outro, como se um filho substituísse outro, e as coisas não são assim. Por mais que a pessoa não se dê conta, isso magoa, isso fere, isso pesa, isso traz um peso de culpa para os nossos ombros que é insuportável, assim, sabe?
Dentro disso, eu levei um tempo também para entender que, além de eu aprender a tentar lidar com isso, né, eu entendi que eu, como pessoa que estou vivendo um luto, não basta eu simplesmente ficar brava com a pessoa, ou ficar irritada, ou tentar administrar essa culpa. Eu tenho que dizer para essa pessoa também que não é legal isso, porque às vezes a pessoa ela não entendeu que o que ela falou pesou tão negativamente para quem está ouvindo, para os pais que perderam uma filha. Né? Estar aqui também falando sobre isso, eu acho importantíssimo, porque a gente tem que dialogar. Né? Eu tenho tentado, até hoje eu escuto coisas que me magoam, mas à medida que isso vai acontecendo, eu tenho tentado trazer essa conscientização para outra pessoa também, de uma forma que eu consiga dialogar, né? Não adianta também você, por mais que às vezes tenha coisa que a gente escuta que a gente tem vontade de responder de uma forma ríspida, eu tenho tentado trazer isso de uma forma mais verdadeira, sabe? Porque quando a pessoa fala uma coisa para você que te magoa, eu acho que você tem que falar para a pessoa, olha, fulano, olha, ciclano, eu entendi o que você quis dizer, mas não foi legal. A mim chegou dessa forma, sabe? Eu acho que ninguém nasce sabendo de tudo, né? E as relações que nós temos, as relações de amizades, enfim, que a gente constrói, é uma construção diária. Então, se a pessoa se achou no direito de te falar alguma coisa que para você não foi legal, você também tem o direito de chegar para ela e falar, olha, isso daqui não é legal por isso, não é legal por aquilo, porque para que a pessoa também tenha essa reflexão, né? E eu tenho certeza que se o intuito dela não foi te magoar, ela vai entender, né? Tudo é questão do diálogo. E se eu não falar para a pessoa, por exemplo, se eu simplesmente guardar para mim aquilo que ela me falou e eu não falar para ela não foi legal, ela nunca vai saber que não foi legal, né? Que é como eu disse, a gente aprende isso, né? E, infelizmente, a gente vai reproduzindo isso, às vezes, sem pensar. A intenção, às vezes, da pessoa é tanta de querer te ajudar que ela não percebe, né? Então, assim, o que eu poderia dizer para quem está passando por esse processo de luto, ou para quem está próximo de pessoas que estão passando e quer dar uma força, a melhor força que você pode dar é a escuta, é o acolhimento, de verdade, sabe? Porque falta muito. A gente, às vezes, tem muito acolhimento lá no início, né? No dia que tudo acontece, enfim, até mesmo porque as pessoas têm sua rotina. Mas, sabe, de vez em quando, manda uma mensagem, sabe? Ainda mais agora, nesse período de pandemia que está todo mundo isolado, né? A gente precisa conversar, a gente precisa falar, a gente precisa escutar, conhecer outras histórias. E eu tenho feito isso. Eu tenho participado de grupos de terapias, eu tenho participado de grupos de acolhimento ao luto, e tenho conhecido outras histórias, tenho podido falar da minha, tenho trocado, tem muitas coisas que acabam batendo, que são coisas, experiências dentro desse processo que são muito semelhantes, como essa questão da culpa, como essa questão dessas frases que a gente escuta e que de fato não é legal, sabe? E cada vez que a gente fala, cada vez que eu falo da história, da minha história, da passagem da Heloísa, isso para mim é importantíssimo, porque vem na minha memória coisas que às vezes eu já tinha esquecido, e eu começo a organizar minhas ideias, eu começo a organizar a minha vida, e eu vou entendendo a importância, né, cada vez mais, a importância que é falar sobre isso, assim, né, porque falar da minha filha para mim é algo realmente importante, é algo realmente necessário, é algo que me faz bem. Por mais que às vezes eu acabe me emocionando, eu acabe chorando, eu sinto saudades delas, os momentos que nós tivemos mesmo dentro daquela UTI, né, que é um processo que só sabe realmente quem vive. Ser mãe de UTI, ser pai de UTI, ter uma criança recém-nascida dentro de uma UTI, ou em qualquer estágio que seja assim, é algo que também é inexplicável, né? É algo realmente, é um outro universo, é uma coisa que eu tinha conhecimento de se ouvir falar, de ler alguma coisa, mas viver é algo realmente inexplicável também. E então, assim, buscar essa ajuda de rede de apoio, de pessoas, tá? Ter próximo pessoas que você confie em falar, que você se sinta à vontade para falar, que você saiba que você não vai ser culpado, não vai ser julgado, sabe? Que você não vai ser apontado o dedo, assim. É uma das coisas também primordial que me fez seguir, que está aqui, sabe? Selecionar mesmo quem são as pessoas que você quer por perto, porque nem todo mundo está preparado para estar por perto. Por mais carinho que as pessoas tenham por você, às vezes a pessoa não está preparada, né? Porque ela quer tanto te ver bem, não te ver sofrendo, que às vezes acaba
derrapando ali nessa troca de coisas, assim, sabe? Quando você tá chorando, a pessoa fala, ai, não chora, sabe? São detalhes que podem sim, né, ser devastador, né? Então, ter esse momento para você de acolhimento seu também, isso é primordial, assim, quando eu comecei a entender que eu tinha que respeitar o meu momento, os meus limites, sabe? Eu comecei a voltar para a vida de uma forma mais, como que eu posso dizer, uma forma mais consciente. Hoje eu sei o meu limite em muitas coisas, sabe? Que é difícil para uma mãe que perdeu sua filha participar, por exemplo, de um chá de bebê, de uma amiga, de um parente, de quem quer que seja, assim. Isso não porque você está desejando algo de ruim, sabe, para outra pessoa, enfim, mas é porque é difícil você saber que você passou por aquilo também, você rememorar aquilo e você está com seus braços vazios. E ao mesmo tempo, você se sentir culpada por você não estar participando daquele momento de uma pessoa querida também, né? Só que você tem que entender que você tem um limite, né? Nós somos seres humanos, nós somos feitos de carne e osso, né? Dói muito, assim, você não ter, não estar vivendo aquilo que você planejou viver com a sua filha, assim. Me dói muito não ter a Heloísa, né? Ela teria feito 1 ano agora, em setembro, e eu tinha planos, né? Fico imaginando como é que ela estaria, se já estaria falando, se já estaria engatinhando, se, como é que estaria, assim. E não viver isso é algo realmente que dói, né? Que dói muito, assim. Mas, por outro lado, fundo do meu coração, eu queria muito que a minha filha estivesse aqui comigo, mas eu não tenho como mudar isso. Apesar de doer, eu sou muito grata por ter tido ela na minha vida, sabe? Foram 28 dias intensos, né? Fora o período da gestação, claro, assim, mas foram 28 dias que eu pude conhecer a personalidade dela. Ela era muito guerreira, não era porque era minha filha, não, mas ela lutou muito para viver. E ela só me transmitiu amor, ela só transbordava amor. Então, ter vivido isso para mim foi importantíssimo, assim, porque eu conheci outras mulheres que não tiveram a mesma oportunidade que eu. Seus filhos nasceram e faleceram na mesma hora, assim, praticamente, né? Então, ter tido essa oportunidade, para mim, é algo valioso, que eu vou levar também para o resto da minha vida. Né? Eu pude ver o rosto da minha filha, eu pude ver a personalidade dela, porque ela tinha um gênio, apesar dela ser muito pequenininha, ela tinha uma maturidade, os próprios médicos falavam disso, assim, que eu vou guardar pro resto da vida, assim, né? E questionamentos existem, é claro, é evidente, assim, mas eu só tenho tentado transformar tudo isso, ressignificar tudo isso da melhor forma possível. Não é fácil, né? Eu repito, vocês devem imaginar que não é fácil, não é uma corrida de obstáculos onde você vai vencendo, né? Porque isso é uma outra coisa. Quando eu comecei a buscar ajuda de profissionais, para poder conversar, né, para poder desabafar, enfim. Eu escutei muitas coisas assim, é porque o processo do luto é assim, com o tempo cura tudo, não sei o quê. De fato, o tempo, né, a gente... Só que o processo do luto, ele não é um tempo marcado por horas, por dias, não é isso. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, né, é uma verdadeira montanha-russa. E entender isso também tem sido primordial para mim, sabe? E as datas, sabe? Quando eu lembro das datas, o dia que ela faria 1 ano, as datas mensais, enfim, isso são dias que para mim é muito difícil me voltar para a vida. As formas que eu tenho encontrado, que eu tenho feito, né, constantemente, com muita frequência, é escrever sobre a Heloísa, é escrever sobre a nossa história, é escrever essas coisas que eu sinto, essas coisas que eu penso, essas coisas que eu observo, né, inclusive dessas relações que a gente tem, né, no âmbito social, enfim. Eu sou jornalista, então a escrita para mim é algo que flui de uma forma muito natural. Alguns textos eu publico, outros textos eu guardo, eu faço posts na rede social, enfim. No Dia das Mães desse ano mesmo, que foi o primeiro que eu passei, depois que a Heloísa se foi, eu cheguei a escrever um texto para a agência Mural, que é a agência na qual eu trabalho,
e foi publicado, e foi um texto que chegou em muitas mulheres, eu recebi muito feedback, isso foi uma coisa bacana, assim, porque eu, de fato, consegui me sentir contribuindo para essas mulheres também, que às vezes não conseguem escrever, ou não conseguem fazer, botar para fora. Eu vou ler um trecho do texto que eu escrevi no Dia das Mães para vocês. Mesmo tendo que seguir sem meu pacotinho de amor, serei eternamente grata por ter sido escolhida para ser sua mãe. Além do imenso orgulho que tenho da guerreira que ela foi. Uma pequenina que não só lutou bravamente pela própria vida, mas encantou e marcou a todos que a conheceram. Compartilhar a história dela faz parte da minha missão, como sua mãe, e assim nos mantemos conectadas. E é isso que eu sinto, assim, porque a minha filha não está aqui fisicamente, mas ela vive em mim. E também uma outra coisa, escrever sobre o processo do luto, sobre a minha dor, sobre a Heloísa, além de honrá-la, né, porque eu penso muito nisso, assim, o meu objetivo de vida como mãe é honrar a memória da minha filha, eu também abro novos canais de diálogo, pessoas com quem eu não conversava sobre a morte, sobre o luto, quando eu escrevo, eu consigo abrir esse canal, muitas pessoas me procuram, pessoas do meu convívio mesmo, assim, que antes não falavam, porque como eu falei lá no início, assim, a gente não sabe lidar com a morte, né, a gente não sabe, a gente não fala sobre isso, e o que eu quero que as pessoas entendam é que a gente precisa falar sobre isso, e não só no momento quando a gente está passando por uma perda, sabe? A gente, como sociedade, nessa construção de relações, de convívio, em busca do bem comum, a gente precisa falar sobre isso, porque a vida não é só alegria, né? E não é que a gente tem que ficar falando sobre a morte para ficar mergulhado numa profunda tristeza. Não, pelo contrário, é para a gente poder entender que a morte e que o luto, em consequência de uma morte, faz parte da vida, né? E a vida não é só mar de rosas. Infelizmente, a gente passa por esses momentos, né? Todo mundo, em alguma fase da sua vida, vai passar por um luto, né? No meu caso, eu estou passando por um luto que é aquele que é o que não deveria acontecer, né? Assim, porque a gente aprende a vida inteira que o percurso da vida é outro, né? São os filhos que sepultam os pais, e não ao contrário, né? E, então, escrever sobre isso me faz muito bem. E eu espero que os meus textos, né, e a minha fala e a minha partilha da minha história, da minha vivência, de fato contribua para outras pessoas que estejam passando por isso e para as pessoas que não estiverem passando, que elas se sintam tocadas também nessa questão do acolhimento, sabe? Porque se eu não tivesse a minha rede de apoio, se eu não tivesse pessoas que me queiram bem, que me querem bem e que estão comigo o tempo todo e que não me julgam quando eu ligo e falo, olha, eu preciso falar, hoje eu não estou bem, hoje de fato está doendo mais do que, sabe? Porque a saudade, eu sinto saudade da minha filha todos os dias, mas tem dias que o peso é muito maior, né? Porque eu queria ter minha filha aqui e não posso, né? Então, assim, poder falar isso com alguém é realmente algo importante. Claro que eu converso com meu companheiro e vice-versa, mas a gente também precisa ter pessoas fora do nosso relacionamento para a gente poder falar sobre isso, assim, sabe? Porque é ressignificar, né? Cada vez que eu menciono, que eu boto para fora o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, né? E também mostrar para as pessoas que existem histórias aí que a gente não conhece, assim. Eu conheci ao longo desse quase um ano, né? Desde que eu... Aliás, um ano desde que eu ganhei a Heloísa, né? Eu conheci mulheres, casais com histórias que eu nunca imaginei, sabe? E que buscam, assim como eu, seguir a vida de uma forma plena, né? E tendo como foco honrar seus filhos, né? É algo que é primordial para mim, honrar a memória da minha filha, honrar a existência dela, sabe? Porque, infelizmente, às vezes as pessoas acham que o fato de eu não ter uma filha, da minha filha não estar viva, eu não sou mãe. Eu repito, eu sou mãe da Heloísa. Lamento, sinto, dói o fato dela não estar viva fisicamente,
mas ela vive em mim. Eu sou mãe da Heloísa, um anjinho, né? Sou mãe de anjo, como é denominado as mães que perdem seus filhos, né? Nesse período gestacional, neonatal, né? Antes de 1 ano. E é um anjo que eu sei que zela por mim. Isso eu tenho certeza, assim, é que me dá força. Eu sigo por ela, né? Sigo pelas pessoas que aqui estão do meu lado, que eu sei que me amam, pelo meu companheiro, enfim, pela nossa história. E a Heloísa faz parte dela. Ela faz parte da minha vida e vai fazer sempre. Como se o fato da minha filha ter falecido, ter morrido, tenha me deixado ex-mãe. Eu não sou ex-mãe, eu sou mãe da Heloísa. Infelizmente, a Heloísa não está nos meus braços e eu não vou poder acompanhar o desenvolvimento dela físico aqui. Mas a Heloísa vive em mim. Vive em mim e está em mim o tempo todo. E vive também naquelas pessoas que a conheceram, eu tenho certeza disso, assim. Cada vez que eu recebo esse acolhimento, né, dessas pessoas, eu me fortaleço mais, porque não é todo mundo que tem coragem de falar sobre o que está sentindo. Não é fácil. Eu não me vejo como uma pessoa corajosa também, assim, porque não é fácil eu estar aqui falando para vocês sobre a minha intimidade, sobre a minha vida, sobre a minha história. Mas eu entendi, como mãe da Heloísa, que isso é importante de eu fazer, né? E é por isso que eu fiquei muito grata pelo Rafa, por esse espaço, assim, por trazer essa conscientização, né? E eu espero de verdade que compartilhar aqui minha história traga, contribua de alguma forma para você que está ouvindo, né? E em algum momento faça sentido, porque eu senti falta disso no início do meu processo de luto, assim, eu não me sentia amparada em relação a isso, eu não sabia com quem falar, as pessoas tinham medo de me magoar, as pessoas tinham medo de se aproximar, por mais que elas quisessem me acolher, me faltou acolhimento, e eu acho que essa é a palavra do luto, sabe, a gente precisa aprender a acolher, a gente precisa aprender a se acolher e a se permitir ser acolhido, porque dentro desse processo todo, a gente está com uma ferida aberta gigantesca e às vezes a gente não sabe lidar, né? Você não sabe para que lado ir, porque dependendo da forma como você vai, você só se machuca mais e aí você regride, né? E, então, botar para fora, para mim, eu acho que é o combustível que eu preciso para poder continuar, né? Por mais que eu saiba que essa ferida vai ficar aberta o resto da minha vida, né? Mas é eu aprender a sobreviver e a seguir com ela da melhor maneira possível, né? Nada que eu fizer ou que eu venha, né? Nada que eu fizer vai trazer minha filha de volta. Mas o que eu fizer com isso que eu vivo, né? Com isso, com a minha história, pode trazer coisas boas não só para mim, mas para outras pessoas também, né? Eu acredito muito nisso, assim, né? Compartilhar não é algo fácil, mas eu entendi que é algo que eu posso estar contribuindo com uma pessoa que está passando por um processo de luto que também tá perdido, não sabe o que fazer, né? Porque a gente fica perdido. Você se sente culpada, você se sente destruída, você se sente fraca, você se sente frágil, você se sente com medo, você se sente com raiva, você se sente um monte de coisas e que tudo isso está borbulhando não só na sua cabeça, mas no seu coração e no seu organismo. Então, poder saber isso é natural, né? Que isso acontece porque você é ser humano, é importante, né? Conhecer outras histórias, saber que você não está sozinho nesse mundo, né? E que você tem com quem conversar, você tem com quem... Que você tenha pessoas para te escutar de verdade, sabe? Não é aquela escuta daquela curiosidade, porque tem muita gente também que se aproxima de você nesse momento frágil só para ter a curiosidade de saber o que aconteceu. E aí, quando ela tem a informação que ela queria, ela vira as costas e nunca mais olha para tua cara, entendeu? E isso acontece, mas isso são relacionamentos, né? A gente vive isso, né? São relacionamentos e faz parte também, infelizmente faz parte também. Mas é por isso que eu falei, quando você se olha, quando você volta a olhar para você, para a sua dor, para aquilo que você está sentindo e passa a respeitar aquilo que você está sentindo, você começa automaticamente a entender também quem são as pessoas com quem você pode de fato contar. Porque às vezes você pode ter uma rede enorme de pessoas
E nem todos estão preparados para te ouvir. E não porque simplesmente não quer te ouvir, mas porque também elas não, de fato, não estão preparadas para isso. Então, você saber olhar isso, selecionar também, eu acho super importante, porque também, para você não ser aquela. Eu sempre tomo muito cuidado também com as pessoas que eu falo, né? Não só por respeito à minha história, mas também porque eu não quero sobrecarregar ninguém, sabe? Tem que ser de fato um acolhimento. Sabe aquele abraço gostoso? Sabe aquela coisa que que a pessoa te entende pelo olhar? É esse tipo de coisa, é esse acolhimento, sabe? É ser acolhido, é se permitir ser acolhido, assim, e vice-versa, é uma troca, né? E chorar faz parte, gente. Às vezes as pessoas, eu sinto que tem muita gente que acaba tendo vergonha, né? Eu ouvi histórias, assim, ao longo desse período, de mulheres que têm vergonha de chorar, que preferem não falar sobre o assunto porque o companheiro não quer falar, porque os pais não querem falar, porque a família não quer falar, ou porque qualquer que seja a pessoa não quer falar. Há esses momentos também, várias vezes ao longo desse processo, eu me senti tipo, ai, você é a chata do rolê, sabe aquela coisa, né? Porque tem gente que já te olha assim, ai, lá vem ela falar da morte da filha, ai, lá vem ela chorar, sabe? Existe isso, porque as pessoas não. Cada um faz suas escolhas, é natural também. Então, você saber com quem conversar, né? Você também dá essa abertura para as pessoas te falarem as coisas, né? Conversar com você, chegar até você com respeito e vice-versa, as coisas vão fluir, sabe? Nada vai mudar a nossa realidade, infelizmente, né? Quando a gente perde, né? Quando uma pessoa morre, ela morre. E, infelizmente, a gente não tem como voltar atrás, não tem como voltar ao tempo. Mas a gente segue aqui, em memória a tudo que essa pessoa nos trouxe, né? No meu caso, a memória a tudo que a Heloísa me trouxe, que foi só amor, que foi, assim, é inexplicável. Eu sigo, sigo honrando a memória da minha filha, sigo honrando a história da minha filha, sigo honrando a nossa conexão, né? Eu espero que eu tenha contribuído, né? E a todos que estão passando por isso, verdadeiramente eu desejo que vocês recebam o acolhimento necessário, que você se acolha, que você siga a sua vida, honrando a memória, né, dos seus filhos, né, do seu ente querido. Eu agradeço ao Rafa mais uma vez pela oportunidade, né, pelo espaço, porque ele ainda sendo tão jovem, já tendo essa abertura de falar sobre luto, é algo que é a luz no fim do túnel, é a esperança de que a humanidade pode evoluir cada vez mais. E obrigada por me ouvir. Fico aí à disposição, né? Quem quiser ler os meus textos também, eu disponibilizo nas minhas redes sociais, enfim, o Rafa também pode compartilhar. E é isso, e vamos trocar, né? A gente só faz uma sociedade melhor fazendo essa troca, né? E a gente só vai se tornar um ser humano melhor quando a gente está aí disponível para realizar trocas, porque isso é evoluir. Beijo grande. Muito obrigado, Ira, por compartilhar a sua história linda com a gente. Desejo muita força nessa luta diária.